Para o profissional ele trabalhar com meio ambiente, seja engenheiro ambiental, florestal, agrônomo, biólogo, entre outros, ele precisa ter no mínimo o conhecimento básico em direito ambiental, senão ele pode acabar prejudicando sua carreira. Pois quando um cliente o contrata, ele contrata a solução do seu problema através do trabalho desse profissional ambiental. E se esse profissional ambiental não solucionar esse problema ou trazer outros problemas a esse cliente, certamente ele não irá contratá-lo novamente e possivelmente irá criticar seu serviço e não irá indicá-lo para outras pessoas. E com isso, novos clientes, a chegada de novos clientes acaba sendo prejudicada. Vou contar uma história para vocês que ocorreu essa semana. Eu fui fazer uma fiscalização ambiental, atendendo à requisição do Ministério Público para verificar se o dano ambiental ocorrido em uma determinada propriedade rural havia sido reparado. E nessa requisição do Ministério Público havia um laudo do engenheiro ambiental atestando que o dano ambiental, oriundo de uma infração, de uma intervenção em área de preservação permanente que teve na área, havia sido reparado. O laudo constava lá que havia vegetação rasteira no local e demais situações que comprovavam a reparação do dano ambiental. Diante desse laudo e da requisição do Ministério Público, eu compareci à propriedade rural e ao chegar, antes, na verdade, de comparecer a essa propriedade, eu analisei o processo e verifiquei a ocorrência que deu origem àquele processo. E o que era a infração ambiental? O cidadão ele havia construído um açude em área de preservação permanente, a menos de 30 metros do curso d'água. E o profissional ambiental havia relatado no laudo técnico que, com o decorrer do tempo, a natureza se incumbiu de regenerar o local. Em visita ao imóvel, a primeira coisa que eu constatei é que o açude ele estava lá no local que foi construído. Então, o dano ambiental que foi ocasionado ali não foi reparado naquele local. No laudo do profissional, não havia nenhum projeto técnico de recomposição ou de compensação daquela área. Em contato com o proprietário do imóvel, o mesmo alegou também que não havia feito nenhum tipo de regularização daquele açude. O açude ou barramento é obra eventual e de baixo impacto ambiental. Então, ela pode ser exercida em área de preservação permanente desde que regularizada junto aos órgãos ambientais. Além disso, o uso do recurso hídrico também precisa de regularização. Então, no tocante ao caso em questão, o açude não havia sido regularizado junto aos órgãos ambientais, o açude permanecia na área de preservação permanente, ou seja, a intervenção ambiental ela permanecia ali no mesmo local e não havia nenhum projeto técnico sido implantado de reparação do dano ambiental ou compensação do dano ambiental em outra área. Moral da história: o laudo que o profissional apresentou, ele era inverídico, ele não condizia com o relato ali do profissional que o dano ambiental havia sido reparado, tendo em vista que a obra não foi regularizada, não foi compensada e não foi demolida. No decorrer da fiscalização, foi verificado que no imóvel haviam mais 2 açudes também, sem regularização junto aos órgãos ambientais. Moral da história: foi feito o relato dos fatos para o Ministério Público e certamente o processo que essa pessoa está enfrentando junto ao Poder Judiciário, ele irá ter sequência, pois não houve a devida reparação dos danos ambientais. Além disso, o Ministério Público vai cobrar também a reparação dos danos oriundos dos outros 2 barramentos. Então, o profissional, ao invés de trazer uma solução para o problema do seu cliente,
ele acabou trazendo outro problema. Sempre que você, profissional ambiental, apresenta um parecer técnico, um laudo, um plano de recuperação de áreas degradadas, um PTRF, Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, num processo ambiental, o Ministério Público ou o Poder Judiciário requisita a fiscalização ambiental para ver se aquele projeto ele foi devidamente implantado. Se ele não tiver sido devidamente implantado, o fiscal ambiental vai relatar. Então, sempre que você apresenta um projeto técnico ou um parecer técnico, vai ter uma fiscalização no local para verificar se aquilo é verídico, se aquele projeto é verídico, se ele foi implantado. Neste caso em questão, para a reparação do dano ambiental, era muito simples, porque trata-se de um açude, que é uma obra eventual e de baixo impacto ambiental, construído numa pequena propriedade rural. Bastava o profissional ambiental ter feito a regularização deste açude e dos demais açudes e comprovado junto ao Ministério Público: ora, promotor, eu fiz a regularização das obras, as obras agora elas se encontram devidamente regularizadas junto aos órgãos ambientais, então elas cumprem a legislação vigente. Sendo assim, não há mais dano ambiental a ser reparado e motivo pelo qual eu peço a extinção do processo. Bastaria isso para solucionar o processo, para comprovar que o dano ambiental foi reparado e para a extinção desse processo. Na verdade, bastaria que fizesse, também a regularização dos outros 2 açudes que existem no imóvel. Então, diante dessa regularização ambiental, o promotor iria solicitar a fiscalização que comparecesse ao local para verificar se as obras foram devidamente regularizadas. A fiscalização iria comparecer, verificar que os 3 açudes estão devidamente regularizados junto aos órgãos ambientais e iria fazer esse relatório para o Ministério Público. Com isso, o Ministério Público pediria o arquivamento do processo. Mas como não foi feito isso, não foi feita a demolição da obra e não foi feita a compensação do dano ambiental em outro local, não vai ocorrer essa extinção do processo. O processo vai ter seguimento, o autor vai ser notificado novamente, vai ser intimado novamente a apresentar a regularização das obras, a apresentar a reparação dos danos ambientais e, além de ser a reparação do dano ambiental de um açude, vai ser de 3 agora. Então o profissional, ao invés de solucionar o problema do seu cliente, ele ocasionou um novo problema. Então tem que ficar atento no devido processo legal, no funcionamento do processo, como funciona o direito ambiental, para você fazer um trabalho na área de meio ambiente, seja um plano de recuperação de áreas degradadas, seja um parecer técnico, seja um PTRF, ou até mesmo ingressar com um processo de licenciamento ou regularização ambiental.